Eduardo e Camila pareciam o retrato do casal moderno bem-sucedido. Ele, engenheiro civil de 32 anos, dedicado e metódico, com mãos que desenhavam pontes, mas que esqueciam de acariciar. Ela, professora de literatura de 29, sensível e expressiva, com olhos que liam entre linhas, mas que fechavam para as próprias contradições. Conheceram-se em uma palestra sobre sustentabilidade urbana, menos ironicamente. Nenhum dos dois suspeitava que seria incapaz de sustentar o que construiriam juntos. Desde o primeiro olhar, sentiram aquela familiaridade inexplicável, como se já se conhecessem há muito tempo. Era outono, e as folhas caíam do lado de fora do auditório, enquanto dentro nascia algo que ambos acreditavam ser eterno. Eduardo ficou fascinado pela forma como Camila articulava ideias sobre poesia e arquitetura, traçando paralelos entre a construção de versos e a construção de cidades. Ela se encantou com a seriedade dele, com aquele jeito contido que escondia uma profundidade silenciosa. Ambos vinham de famílias tradicionais, mas com visões diferentes sobre o amor. Eduardo acreditava na estabilidade, na construção gradual de uma vida compartilhada, tiolo por tiolo. Camila acreditava na intensidade, nos gestos arrebatados, nas palavras que queimam a boca antes de serem pronunciadas. Essa diferença nos primeiros tempos parecia complementar perfeitamente. Ele trazia segurança, ela cor e leveza. Ele era a estrutura, ela era a decoração. Ele era a fundação, ela era o jardim. Mas Camila carregava uma história que deixava sombras. Um relacionamento longo, cheio de idas e vindas, com um homem chamado Rafael. Alguém que ela descrevia como parte de um passado resolvido, usando o tom casual de quem arquiva documentos velhos numa gaveta esquecida. Rafael tinha sido seu primeiro amor, aquele tipo de paixão adolescente que se estende para a vida adulta, sem nunca amadurecer completamente. Havia sido caótico, intenso, imprevisível, tudo o que Eduardo não era. Eduardo acreditou quando ela disse que estava tudo resolvido. Acreditou porque queria acreditar. Porque o amor nos torna otimistas sobre verdades inconvenientes. Casaram-se após 2 anos de namoro, numa cerimônia simples mas elegante, cercados de amigos e familiares, que juravam nunca ter visto um casal tão bem ajustado. Nos 3 anos seguintes, construíram uma vida aparentemente tranquila, em um apartamento confortável, no bairro dos Jardins, com plantas na varanda, livros nas estantes, e planos de ter filhos em breve. Mas como tantas histórias de amor, que se transformam em histórias de perda, o que parecia sólido, escondia fissuras invisíveis, a olho nu. Os primeiros sinais vieram disfarçados de normalidade. Camila começou a ficar mais tempo no celular, sempre com aquele meio sorriso que não era para Eduardo. Quando ele perguntava sobre o que a fazia sorrir assim, ela respondia vagamente. Uma aluna mandou uma mensagem engraçada, ou estava lendo uns memes, ele não desconfiava menos, ou não queria desconfiar. Afinal, confiança era a base de tudo, não era? Camila sentia falta da espontaneidade que havia caracterizado sua juventude. Sentia falta das conversas longas que se estendiam pela madrugada, dos gestos impulsivos que faziam o coração acelerar, da imprevisibilidade que tornava cada dia uma aventura. Eduardo, absorto em projetos cada vez mais complexos no trabalho, acreditava que cuidar do futuro era a forma mais pura de amar. Fazia planilhas para as férias, calculava investimentos para a aposentadoria, desenhava planos para a reforma que fariam no apartamento quando os filhos chegassem. Não percebia o silêncio que se formava entre eles, como uma parede invisível. Não via que Camila tinha parado de compartilhar as descobertas literárias que antes animavam suas conversas. Não notava que ela já não perguntava sobre os projetos dele com o mesmo interesse genuíno de antes. A rotina havia se tornado um script repetido. Bom dia, mecânico. Berro apressado. Dia de trabalho. Jantar, em frente à televisão. Algumas palavras sobre contas e compromissos, e então, o silêncio da cama, compartilhada, mas solitária. Foi num desses dias cinzentos de rotina que Rafael ressurgiu. Uma mensagem inocente no Instagram. Vi seu nome nos créditos de uma exposição literária. Continua brilhante como sempre. Camila hesitou antes de responder,
mas a tentação da nostalgia foi mais forte. Obrigada, como você está? E assim, como uma porta deixada entreaberta numa noite de vento, a conversa foi ganhando espaço. Nos dias seguintes, as mensagens se tornaram mais frequentes. Rafael falava da vida que levava, dos lugares que visitava, das coisas que descobria. Havia uma leveza naquelas conversas que Camila não sentia há muito tempo. Não era amor, ou pelo menos era isso que ela dizia a si mesma. Era apenas companhia, alguém que se interessava genuinamente pelo que ela pensava, que fazia perguntas e esperava as respostas. Eduardo trabalhava cada vez mais tarde, aceitando horas extras, para garantir a promoção que lhe prometiam há meses. Acreditava estar construindo o futuro deles, sem perceber que estava demolindo o presente. Cada noite que chegava depois das 10, cada fim de semana absorvido por projetos urgentes, cada conversa adiada por cansaço, eram tijolos, removidos da fundação, que julgava sólida. Camila começou a encontrar Rafael para cafés. Apenas cafés, ela jurava a si mesma. Eram amigos, pessoas adultas que podiam manter uma amizade civilizada. Mas a verdade é que cada encontro era uma traição menor, não do corpo ainda, mas da intimidade que deveria ser exclusiva de Eduardo. As conversas que ela tinha com Rafael eram aquelas que deveria estar tendo com o marido. Os sorrisos que ele arrancava dela eram sorrisos que haviam desaparecido de casa. Numa manhã comum de terça-feira, Eduardo saiu de casa um pouco mais cedo do que de costume. O sol mal havia nascido e a cidade ainda estava envolta naquela névoa matinal característica do inverno que se aproximava. Tinha uma reunião marcada no escritório com o cliente mais importante da firma, aquela que poderia definir sua promoção. Camila ainda dormia menos ou fingia dormir, quando ele beijou sua testa e sussurrou um "te amo", que ficou sem resposta. Ao chegar ao escritório, no entanto, foi recebido com a notícia frustrante. O cliente havia ligado cancelando a reunião. Uma emergência familiar. Eduardo sentiu um misto de decepção e alívio. Decepção pelo adiamento. Alívio por ter algumas horas livres pela primeira vez em semanas. Então lembrou-se. Havia esquecido em casa a pasta com os documentos da obra que vistoriaria à tarde. Uma decisão aparentemente trivial, voltar para buscar um documento menos, mas que mudaria tudo, como essas pequenas escolhas que alteram o curso completo de uma vida. O trânsito estava leve, e em 20 minutos, Eduardo estacionava em frente ao prédio. Subiu as escadas. O elevador estava em manutenção, e já no corredor do 5º andar, notou algo estranho. A porta do apartamento estava apenas encostada, não trancada. Um arrepio de preocupação percorreu sua espinha. Camila sempre trancava a porta, era quase uma obsessão dela. Ao empurrar a porta silenciosamente, o que deveria ser apenas um retorno rápido, transforma-se no momento que dividiria sua vida em antes e depois. O silêncio foi substituído pelo som abafado de vozes, risadas, uma intimidade inconfundível. A cena o atingiu com a força de um desmoronamento. Sentado no sofá da sala, aquele sofá que eles haviam escolhido juntos numa tarde de sábado, debatendo cores e tecidos. Rafael, o ex-namorado da esposa sobre quem ela tanto falava, no passado, conversava com Camila. Eles riam de algo completamente absortos, completamente à vontade. Ela estava de roupão, o mesmo roupão que Eduardo havia dado de presente no último aniversário dela. O cabelo molhado, recém-saído do banho, 2 copos de café sobre a mesinha, indicando que aquela não era uma visita de surpresa. Rafael estava confortável demais, familiar demais, com aquele espaço. Suas pernas estavam casualmente cruzadas, seu braço esticado sobre o encosto do sofá, quase tocando os ombros dela. O ar pareceu rarefeito, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado do ambiente. Eduardo sentiu o coração disparar, as mãos formigarem, a visão estreitar. Por um instante pensou em recuar, em sair silenciosamente e fingir que nada havia visto, em voltar mais tarde e dar-lhes tempo para esconder o que quer que estivessem escondendo. Mas algo nele se rompeu, talvez o orgulho, talvez a dignidade, talvez apenas o último fio de ilusão que o mantinha, acreditando que tudo estava bem. Sem ser notado discretamente, com mãos trêmulas, acionou o gravador do celular, como se precisasse de uma prova
de que o que via era real, como se não pudesse confiar nos próprios olhos, nos próprios instintos, na própria dor que já começava a crescer no peito como um animal feroz. "O que está acontecendo aqui?" perguntou. A voz saindo mais firme do que esperava, embora o coração batesse tão forte que ele tinha certeza de que poderia ser ouvido. Camila levantou-se, num sobressalto tão brusco, que derrubou sua xícara de café, que rolou pelo tapete deixando uma mancha escura. O líquido esparraveceu lentamente, como sangue. O olhar dela era puro pânico, menos aquele olhar de criança, pega fazendo algo errado. Aquele olhar de culpa que não pode ser disfarçado. Mas então, num piscar de olhos, a expressão mudou. A culpa rapidamente deu lugar a um tom defensivo, agressivo, até. "Eduardo, não é nada demais." Ela começou a voz alta, tentando estabelecer controle sobre a narrativa. "Somos amigos. Só isso." Ele estava passando aqui perto e resolveu dar um oi. "Você não é meu dono para decidir quem eu posso ou não receber em casa." O tom, mais do que as palavras, cortou como faca. Era a voz de alguém que ataca, porque sabe que não pode se defender. Era a indignação fabricada de quem tenta transformar o acusador em vilão. Eduardo conhecia aquele tom, menos havia visto em clientes tentando justificar obras mal feitas, em colegas tentando esconder erros. Era o som da mentira se armando. Rafael tentou intervir, levantando-se desajeitadamente, as chaves tilintando no bolso. "Olha, cara, foi mal. Eu estava mesmo só de passagem, juro. Não era minha intenção criar nenhum problema." Mas suas palavras soavam vazias, e ele evitava o olhar de Eduardo. Havia culpa em cada gesto seu, no jeito como recolhia a jaqueta às pressas, no modo como suas mãos tremiam ligeiramente. Eduardo o encarou em silêncio por longos segundos, que pareceram horas. Havia tanto a dizer, tantas perguntas a fazer, tantas acusações a lançar, mas ele percebeu algo fundamental naquele momento. Nada do que aqueles dois dissessem faria diferença. A verdade estava ali, nua e crua, na forma como eles se portavam, no conforto excessivo de Rafael, naquele espaço, na reação de Camila. Com voz controlada, quase calma, Eduardo ordenou: "Eu acho melhor você ir agora." Não era um pedido. Rafael hesitou por um instante. Olhou para Camila como se esperasse que ela interviesse, que o defendesse, que protestasse, mas ela permaneceu em silêncio, os braços cruzados, o olhar baixo. Ele então recolheu suas coisas e saiu sem olhar para trás, a porta fechando atrás dele, com um clique suave, que ecoou como um tiro. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Camila e Eduardo se encaravam, separados por apenas alguns metros, mas por um abismo que parecia intransponível. Ela abriu a boca para falar, mas ele levantou a mão, pedindo silêncio. Camila, tentando recuperar o controle, cruzou os braços com mais força e ergueu o queixo, impaciente e desafiadora. "Você está exagerando, Eduardo. Sério, foi uma conversa. Só isso." "Você está sendo paranoico, ciumento sem motivo." "Eu tenho direito de ter amigos, tenho direito de..." Mas Eduardo não estava mais ouvindo. Algo dentro dele havia se desligado, como um disjuntor que salta para proteger o sistema de uma sobrecarga. Pegou o celular, parou a gravação com dedos que já não tremiam mais, e guardou-o no bolso. E ao redor, aquele lar que haviam construído juntos. Cada objeto escolhido com cuidado. Cada canto cheio de memórias parecia de repente um cenário estranho, artificial, falso. Era como entrar num palco após o espetáculo, quando as luzes se acendem e revela-se que tudo não passa de cenografia. Sem gritar, sem discutir, sem dar a ela a satisfação de uma briga dramática, ele apenas disse, com uma frieza que Camila nunca havia ouvido em sua voz: "Entendi tudo." Duas palavras que carregavam o peso de um mundo desmoronando. Eduardo saiu do apartamento e pegou o carro, mas suas mãos tremiam tanto que precisou ficar parado alguns minutos antes de conseguir dirigir. Dirigiu sem rumo por quase uma hora, as ruas da cidade passando num borrão, até que se viu, quase inconscientemente, estacionando no escritório. Lá, sentado em sua mesa, olhando para os projetos espalhados, para as plantas de prédios que ainda seriam construídos, tomou uma decisão que vinha adiando há semanas. Havia uma proposta de emprego em outra cidade, Curitiba, enviada por um antigo professor,
que agora dirigia uma firma respeitada. A oferta era boa, mas aceitá-la significaria recomeçar do zero, deixar para trás tudo que havia construído ali, menos a carreira, os amigos, a vida estruturada. Mas agora sentado ali com o coração partido e a mente surpreendentemente clara, Eduardo percebeu que não havia mais nada para deixar para trás. Aquela vida já estava morta. Ele apenas não havia percebido quando o último suspiro havia sido dado. Abriu o e-mail com a proposta de emprego e, sem hesitar, clicou em responder. Suas mãos voavam pelo teclado, digitando a aceitação com uma determinação que ele não sentia há anos. Ainda naquela tarde, antes que pudesse mudar de ideia, antes que a coragem o abandonasse, entregou sua carta de demissão. Seu chefe tentou convencê-lo a ficar, ofereceu melhores condições, a promoção que ele tanto esperava, mas Eduardo apenas sorriu, um sorriso triste mas firme, e disse que já havia tomado sua decisão. Algumas coisas na vida, explicou, são mais importantes que promoções. Ao voltar para casa no fim da tarde, o apartamento estava silencioso. Camila sentava-se no sofá aquele mesmo sofá com os olhos vermelhos. Mas quando o viu entrar, seu olhar era desafiador, não arrependido. Havia uma rigidez em sua postura que dizia: não vou pedir desculpas por algo que você imaginou. Eduardo não disse nada. Passou direto por ela e foi para o quarto. O silêncio entre eles era tão denso que parecia sólido. Ela tentou uma vez. Então é isso? Você vai me dar o tratamento do silêncio agora? Nem vai conversar comigo sobre o que aconteceu? Ele parou na porta do quarto de costas para ela e respondeu sem se virar: não há nada a conversar, Camila. Você fez suas escolhas. Agora, eu vou fazer as minhas. Aquela noite, Eduardo dormiu no quarto de hóspedes. Ou melhor, fingiu dormir, deitado na escuridão com os olhos abertos, escutando os sons da cidade lá fora, planejando cada passo que daria dali em diante. No dia seguinte, enquanto Camila saía para o trabalho menos ainda, mantendo aquela postura defensiva, como se esperasse que ele pedisse desculpas por ter flagrado a traição, Eduardo ficou. Ela olhou para ele antes de sair, parecendo querer dizer algo, mas tudo que saiu foi: vamos conversar quando eu voltar, certo? Você precisa entender que está sendo irracional. Ele apenas acenou com a cabeça, sem comprometer-se com nada. Assim que a porta fechou, começou a se mover com uma eficiência mecânica. Arrumou as roupas em malas que puxou do armário, separou os documentos importantes, dividiu mentalmente o que era dele, dela e deles. Descobriu que havia muito pouco que era verdadeiramente deles. A maioria das coisas tinha uma origem clara. Um dono definido ligou para uma empresa de mudanças e contratou um serviço expresso para o dia seguinte. Depois, sentou-se à mesa da cozinha, menos aquela mesa onde haviam tomado 1000 cafés da manhã, onde haviam planejado viagens, onde haviam rido de piadas internas, e escreveu uma carta. Não foi fácil. Várias vezes começou e rasgou, insatisfeito com o tom. Não queria soar vingativo, mas também não queria parecer covarde. Queria ser honesto, sem ser cruel. Queria deixar claro que entendia tudo, mas sem transformar aquilo numa acusação formal. Depois de 7 tentativas, finalmente escreveu: Camila, o amor precisa de respeito para existir. Não é feito apenas de sentimento, mas de escolhas diárias, de lealdade, de verdade. O que sobrou entre nós não é amor, é ausência. Você procurou em outro homem o que deveria procurar em mim, e eu estava ocupado demais, construindo um futuro, para perceber que estava perdendo o presente. Não te desejo mal. Na verdade, espero que você encontre o que procura, mas eu preciso respirar, preciso reconstruir minha vida, longe das mentiras e das meias-verdades. Você escolheu manter portas abertas que deveriam estar fechadas. Agora eu escolho fechar a porta que nos mantinha juntos. Vou me mudar para Curitiba. Meu advogado entrará em contato para tratar do divórcio. Vou deixar o apartamento para você por enquanto. Temos 6 meses de aluguel pago. Isso deve te dar tempo para se organizar. Cuide-se, Camila, e da próxima vez, seja honesta com a pessoa ao seu lado e, principalmente, consigo mesma. Eduardo deixou a carta sobre a mesa, junto da aliança de casamento que tirou do dedo, com alguma dificuldade.
Havia engordado um pouco nos últimos anos. Ou talvez fosse apenas o inchaço emocional. A aliança brilhou sob a luz da cozinha. Um círculo perfeito que deveria representar a eternidade, mas que se revelara apenas um metal frio. Trancou a porta pela última vez. Desceu as escadas carregando apenas uma mala, com o essencial. O resto a empresa de mudanças levaria no dia seguinte. Não olhou para trás. Havia aprendido que olhar para trás só transforma você em uma estátua de sal, presa entre o que foi e o que poderia ter sido. Camila voltou no fim do dia, exausta de um dia difícil na escola. Havia tido uma discussão com a coordenadora sobre o programa do próximo semestre e estava ansiosa por uma taça de vinho e talvez uma reconciliação com Eduardo. Afinal, ele estava exagerando. Era apenas Rafael, apenas conversas. Nada havia acontecido. Bem, nada significativo. Alguns beijos, talvez alguns toques, mas nada que importasse de verdade. Eduardo voltaria à razão, mas ao abrir a porta sentiu o impacto como um soco no estômago. O apartamento estava diferente, mas o eco das gavetas abertas, o cheiro da ausência, menos aquele cheiro indefinível, de quando alguém parte e leva consigo, não apenas objetos, mas a própria essência de presença. A jaqueta dele, que sempre ficava no gancho perto da porta, havia sumido. Os sapatos que ele deixava desorganizados na entrada não estavam mais lá. Caminhou pelo apartamento como numa transe, catalogando ausências. A escova de dentes dele no banheiro, os livros de engenharia na estante, a caneca favorita dele na cozinha, o laptop que ele sempre deixava sobre a mesa. Cada ausência era um vazio que gritava mais alto que qualquer presença. Foi então que viu a carta sobre a mesa da cozinha, ao lado da aliança. Suas pernas fraquejaram. Sentou-se pesadamente numa cadeira e pegou o papel com mãos trêmulas. As palavras dançavam na sua frente, desfocadas pelas lágrimas que começavam a cair. Ao ler a carta, cada palavra era uma punhalada. A realidade finalmente atingiu com força total. Ele havia ido embora. De verdade, não era uma briga de casal que se resolveria com desculpas e promessas vazias. Era o fim. Tentou ligar, mas o número já estava fora de serviço. Ele havia trocado e o chip. Tentou enviar e-mails, mas recebeu uma resposta automática, informando que aquele endereço de e-mail corporativo não era mais válido. Era como se Eduardo tivesse se apagado da existência dela, deixando apenas o fantasma de uma vida compartilhada. Nos dias seguintes, o orgulho virou desespero. Camila ligou para amigos em comum, tentando descobrir para onde ele havia ido, mas todos pareciam constrangidos, dizendo que não sabiam ou que achavam melhor ela dar espaço a ele. A verdade, ela logo descobriria, é que Eduardo havia contado a versão dele da história, não com amargura, mas com honestidade dolorosa. E as pessoas haviam escolhido lados. Procurou Rafael, certa de que ao menos ele estaria lá. Afinal, não era por ele que tudo isso havia acontecido, não era com ele que ela havia compartilhado aquelas conversas íntimas, aqueles momentos roubados, mas Rafael, confrontado com as consequências reais de suas ações, recuou. Olha, Camila, eu não esperava que isso tudo acontecesse. Achei que a gente pudesse ser apenas, você sabe. Mas isso ficou muito complicado. Eu não quero me meter no meio de um divórcio. Você entende? Foi bom te ver de novo, mas acho melhor a gente dar um tempo. O amigo que havia sido tão presente, tão interessado, tão compreensivo, desaparecera da noite para o dia. Bloqueou-a nas redes sociais, parou de responder mensagens. Camila se viu sozinha, tentando compreender onde tudo se perdeu, quando exatamente a história de amor dela havia se transformado numa tragédia grega. Com o tempo, as consequências se revelaram ainda mais cruéis. Camila descobriu que numa cidade pequena, menos porque, mesmo São Paulo, pode ser surpreendentemente pequena, quando se trata de fofocas, os rumores se espalham rápido. A história do engenheiro que descobriu a esposa com o ex alcançou círculos sociais que ela nem imaginava que existissem. Na escola onde lecionava, a diretora a chamou para uma conversa desconfortável. Havia preocupações de alguns pais sobre a adequação comportamental dos professores. Nada formal, claro, mas achavam melhor transferir lá para a unidade em outro bairro, mais longe, com horários menos convenientes. Era uma punição disfarçada,
de reorganização administrativa. Os vizinhos cochichavam quando ela passava. Ela via os olhares e escutava os sussurros, que cessavam abruptamente quando se aproximava. Alguns a tratavam com pena, o que era quase pior que o julgamento. A pena implica que você é vítima, mas Camila sabia que não era. Era arquiteta da própria ruína. Os amigos, menos aqueles que ela julgava verdadeiros, começaram a se afastar. Encontros foram cancelados com desculpas elaboradas. Ligações não eram retornadas. Mensagens ficavam no visto. As pessoas, descobriu, Camila, têm pouca paciência com quem destrói algo bom. Eduardo era querido e respeitado, e ela havia sido vista como sortuda por tê-lo. Agora, era vista como tola por perdê-lo. À noite, sozinha no apartamento que parecia cada vez maior e mais vazio, Camila começou a escrever cartas que nunca enviava. Cartas para Eduardo, tentando explicar o inexplicável, tentando entender, ela mesma, o que havia acontecido. Querido Eduardo, sei que você nunca vai ler isto, mas preciso escrever. Preciso tentar entender onde foi que eu errei. Não. Isso é mentira. Eu sei onde errei. Errei em cada escolha que fiz depois que Rafael reapareceu. Errei em responder aquela primeira mensagem. Errei em não contar a você sobre as conversas. Errei em deixar que ele viesse aqui. Errei em colocar minha necessidade de me sentir vista e desejada acima do nosso casamento. Você dizia que me amava cuidando do futuro. Eu precisava que você me amasse cuidando do presente. Mas ao invés de falar isso, ao invés de lutar pelo que tínhamos, eu procurei em outro lugar. E agora não tenho nem você, nem Rafael, nem o respeito próprio que costumava ter. Sinto falta da sua presença silenciosa. Sinto falta das manhãs em que você me trazia café na cama nos fins de semana. Sinto falta de como você franzia a testa quando estava concentrado nos projetos. Sinto falta de ser alguém que merecesse seu amor. Será que um dia você vai me perdoar? Será que um dia eu vou me perdoar? Mas as cartas ficavam numa gaveta, acumulando-se como evidências de um crime contra o próprio coração. O arrependimento, Camila descobriu, é um sentimento estéril. Ele não muda o passado, nem constrói o futuro. Apenas pesa no presente como uma âncora. Eduardo, por sua vez, recomeçou em Curitiba, com uma determinação silenciosa. A cidade era diferente, mais fria, mais organizada, mais contida, combinava com seu estado emocional. Alugou um apartamento pequeno, mas funcional. Mobiliou-o com o essencial, sem sentimentalismos. Cada objeto tinha uma função. Nada carregava memórias. No trabalho, mergulhou nos projetos com uma intensidade que impressionou os colegas. Havia nele uma seriedade nova, uma profundidade que não existia antes. Era como se a dor tivesse polido arestas, revelando algo mais sólido por baixo. Seus projetos ganharam uma qualidade diferente. Menos continuavam tecnicamente perfeitos. Mas agora, havia neles uma sensibilidade, uma compreensão de que estruturas precisam não apenas ser sólidas, mas também belas, significativas. Fez terapia, algo que antes considerava desnecessário. Numa sala pequena, sentado numa poltrona confortável, aprendeu a nomear sentimentos que sempre havia apenas empurrado para baixo: raiva, tristeza, traição. Mas, também, liberdade, recomeço, esperança. A terapeuta, uma mulher de 50 anos com olhos gentis, ajudou a entender que o fim do casamento não era um fracasso pessoal dele, mas o resultado de incompatibilidades que nenhum dos dois havia tido coragem de enfrentar. Você não pode controlar as escolhas dela, Eduardo. Apenas é suas. E você escolheu dignidade em vez de drama. Escolheu recomeçar, em vez de se prender ao ressentimento. Isso requer coragem. Levou meses. Mas lentamente Eduardo começou a reconstruir não apenas sua vida profissional, mas sua vida emocional. Fez novos amigos, descobriu hobbies começou a cozinhar, algo que sempre deixara para Camila. Descobriu que tinha talento para massas italianas. Voltou a frequentar exposições de arte, desta vez sozinho, no seu próprio ritmo, sem ter que adequar-se aos gostos de outra pessoa. Numa tarde de sábado, 6 meses após ter deixado São Paulo, estava num café lendo quando uma mulher se aproximou, pedindo se a cadeira vazia estava ocupada. Ela era arquiteta também,
e iniciaram uma conversa casual sobre o prédio, que podiam ver pela janela, discutindo suas falhas estruturais e qualidades estéticas. Ela riu quando ele fez uma piada sobre vigas mal calculadas, e Eduardo percebeu que era a primeira vez em meses que ria genuinamente. Não trocaram números, não marcaram nada, mas quando ela se levantou para ir embora e disse: "Foi bom conversar com você", Eduardo sentiu algo que não esperava sentir tão cedo. A possibilidade de que um dia, quando estivesse pronto, talvez pudesse deixar alguém entrar novamente. Não ainda, mas um dia carregava cicatrizes. Havia noites em que acordava suando frio, sonhando com aquela manhã em que encontrou Rafael no sofá. Havia momentos em que via uma mulher de cabelos escuros na rua e o coração apertava pensando se a Camila. Havia dias em que a solidão pesava como concreto, mas também havia uma serenidade nova, algo que ele só conseguia descrever como paz, a paz de quem aprendeu que nem sempre o amor termina com gritos e portas batendo, mas com o som discreto de uma porta se fechando, a paz de quem descobriu que partir às vezes é o maior ato de amor próprio possível. Camila, enquanto isso, continuava afundando. O apartamento que Eduardo deixara para ela se tornou uma prisão de memórias. Cada canto guardava fantasmas, menos a marca do quadro que tiraram da parede, a mancha de café no tapete que nunca saiu completamente, o eco de conversas que nunca mais aconteceriam. Ela tentou redecorar, mudar móveis de lugar, pintar as paredes de outras cores, mas não adiantava. A ausência de Eduardo estava impregnada nas paredes como umidade. Sua mãe, ao saber da separação, fez uma visita carregada de julgamento velado. "Eu sempre disse que você não valorizava aquele homem. Seu pai e eu criamos você para ser melhor que isso, Camila." As palavras doíam, porque carregavam verdade. Camila havia crescido, ouvindo sobre valores, sobre compromisso, sobre honrar as escolhas que se faz, e havia falhado espetacularmente em todos esses aspectos. Via nos olhos da mãe, não apenas decepção, mas também medo, o medo de que a filha tivesse herdado alguma falha fundamental de caráter. Rafael, que ela ocasionalmente espiava nas redes sociais. Ele a havia bloqueado, mas ela criou um perfil falso. Já estava com outra pessoa, postava fotos felizes, despreocupadas, como se aquele episódio com Camila nunca tivesse acontecido. Para ele, aparentemente, havia sido apenas um entretenimento passageiro, uma distração. A realidade era brutal. Ela havia destruído um casamento por um homem que nem sequer se importava o suficiente para enfrentar as consequências ao lado dela. A transferência de escola se revelou mais difícil do que imaginava. A nova unidade ficava a 1 hora e meia de distância, em um bairro que ela não conhecia. Os alunos eram mais difíceis, menos engarrados. Os colegas professores, ao descobrirem sua história, porque as fofocas sempre viajam mais rápido que a verdade, mantinham uma distância educada, mas fria. Ela era a professora de literatura que não conseguira escrever um final feliz para a própria história. As noites eram o pior. Sozinha no apartamento silencioso, Camila se pegava revivendo aquela manhã. Se ao menos não tivesse convidado Rafael, se ao menos tivesse trancado a porta, se ao menos tivesse sido honesta com Eduardo sobre os encontros, sobre as conversas, se ao menos tivesse investido a mesma energia que gastou em conversas com o ex, em salvar seu casamento, mas o "se ao menos" é o território mais estéril da linguagem humana. Não planta nada, não colhe nada, apenas revolve terra morta. 1 ano após a separação, Camila recebeu os papéis finais do divórcio. Eduardo havia sido justo, menos mais que justo. Na verdade, dividir os bens de forma equitativa, não pedira nada que não fosse absolutamente dele. Havia uma nota curta do advogado. "Meu cliente gostaria que você soubesse que não guarda ressentimentos e deseja que você seja feliz." A generosidade dele foi um tapa na cara. Seria mais fácil se ele a odiasse, se fosse cruel, se buscasse vingança. Mas Eduardo estava sendo exatamente quem sempre fora decente, justo, considerado. E isso tornava tudo pior, porque Camila sabia que havia perdido alguém extraordinário por algo completamente ordinário. Num impulso,
Pegou o telefone e ligou para o escritório dele em Curitiba. Uma secretária atendeu educada, mas form, sinto muito, mas o senhor Eduardo deixou instruções claras de que não aceita ligações pessoais no escritório. Claro que deixou. Ele havia fechado todas as portas, não por maldade, mas por necessidade de sobrevivência. Camila entendeu então, verdadeiramente, o que havia feito. Não havia caminho de volta. Não havia reconciliação possível. Algumas pontes, uma vez queimadas, deixam cinzas que o tempo nunca apaga. Naquela noite, escreveu mais uma carta, mas desta vez era diferente. Eduardo, esta será a última carta que escrevo para você. Mesmo que você nunca vá lê-la. Preciso dizer isto, nem que seja apenas para mim mesma. Eu te amava. Eu realmente amava. Não entendi que o que sentia era o amor verdadeiro, aquele que não precisa de fogos de artifício para existir. Rafael era apenas um sintoma do meu próprio vazio, da minha própria imaturidade. Eu queria me sentir especial, desejada, vista, mas você me via. Eu é que estava cega. Cega para o café que você me trazia na cama. Cega para como você sempre lembrava das datas importantes. Cega para como você planejava nosso futuro. Porque acreditava que teríamos um. Hoje, um ano depois, entendo o que perdi. E não é você que lamento ter perdido, embora lamente. Profundamente, é a pessoa que eu poderia ter sido ao seu lado, a versão melhor de mim que você via e que eu me recusei a ser. Você fez bem em partir, fez bem em não aceitar menos do que merecia, fez bem em escolher sua dignidade. E eu espero, sinceramente, que você encontre alguém que valorize o tesouro que você é, alguém que eu deveria ter sido, mas não fui. Perdoe-me, não por mim menos. Eu não mereço perdão, mas por você, para que possa seguir em frente, sem o peso do ressentimento. Sempre. Camila, ela dobrou a carta, colocou-a num envelope, mas não endereçou. Guardou-a junto com as outras, numa caixa no fundo do armário. Um cemitério de palavras nunca pronunciadas, de desculpas que chegaram tarde demais. 2 anos após o divórcio, Eduardo casou-se novamente. A notícia chegou a Camila através de uma amiga em comum, que, desconfortável, achou que ela deveria saber. A noiva era a arquiteta do café, aquela primeira conversa casual que havia plantado a semente da possibilidade. Eles haviam se reencontrado meses depois, começado a namorar devagar, construindo algo sólido sobre fundações honestas. Camila viu as fotos do casamento nas redes sociais, o perfil dela ainda era público. Eduardo sorria genuinamente. Não aquele sorriso educado que ele costumava dar nas fotos, mas um sorriso que alcançava os olhos. Ela era bonita, a nova esposa, mas não era isso que chamava atenção. Era a forma como olhava para ele, com admiração e respeito visíveis. Era a forma como ele a segurava, com confiança e ternura. Eram 2 pessoas que sabiam exatamente o que tinham e não tomariam aquilo como garantido. Camila fechou o laptop e chorou. Não lágrimas de ciúme, mas de luto pelo que poderia ter sido, pelo casal que ela e Eduardo poderiam ter continuado sendo se ela tivesse feito escolhas diferentes, pelo futuro que haviam planejado e que ela havia jogado fora com ambas as mãos. Mas algo aconteceu naquele choro. Uma espécie de aceitação final, como uma ferida que finalmente começa a cicatrizar depois de infeccionar por anos. Camila percebeu que precisava parar de viver no passado, de se punir constantemente, de existir apenas como um monumento à própria falha. Começou, pela primeira vez em anos, a tentar reconstruir, não para recuperar o que perdeu, isso era impossível menos, mas para criar algo novo com os destroços. Voltou para a terapia, desta vez levando a sério. Reconectou-se com velhos amigos, admitindo seus erros sem desculpas. Alguns a perdoaram, outros não, e ela aprendeu a aceitar ambos. Mudou-se do apartamento, finalmente. Aquele espaço nunca seria um lar novamente, apenas um túmulo de memórias mortas. Alugou um pequeno estúdio do outro lado da cidade, minimalista, sem história. Uma tela em branco onde poderia tentar se reinventar. 5 anos após aquela manhã de terça-feira, que mudou tudo, Camila estava numa fila de café, quando ouviu uma risada familiar. Virou-se instintivamente, e lá estava ele, Eduardo,
com a esposa e uma criança pequena no colo. Uma menina de talvez 2 anos, com cachos escuros e o sorriso do pai. O tempo parou. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Ele a reconheceu. Ela viu no breve lampejo de surpresa, menos. Mas não havia raiva ali, nem dor. Apenas uma espécie de reconhecimento distante, como se ela fosse alguém que ele conhecera numa vida anterior. Eduardo acenou educadamente, um gesto cortês que se dá a um conhecido distante, e voltou sua atenção para a família. A esposa disse algo que o fez rir. A criança puxou seu cabelo, e eles saíram do café mergulhados em seu mundo próprio, completo, onde Camila não passava de uma sombra do passado. Camila permaneceu congelada, segurando sua xícara de café com mãos trêmulas. Esperava sentir menos dor, mais arrependimento, mais desespero, mas o que sentiu foi apenas uma melancolia suave, como se observasse pela janela uma festa da qual não fazia parte. Ele havia seguido em frente, completamente. Construíra uma vida nova, uma família, um futuro que não incluía nenhum vestígio dela. E estava feliz, visivelmente, inegavelmente feliz. Era o que ela sempre quisera para ele, não era? E ainda assim, ver aquela felicidade concretizada. Saber que ele conseguira encontrar com outra pessoa o que ela não soubera preservar, era como uma faca de precisão cirúrgica. Camila saiu do café e caminhou pelas ruas de São Paulo, aquela cidade que já não parecia sua. Havia reconstruído uma vida, sim, tinha um trabalho que tolerava, alguns amigos que permaneceram, uma rotina que funcionava, mas havia uma diferença fundamental entre reconstruir e florescer. Ela havia aprendido a sobreviver à própria traição, mas nunca voltara a prosperar verdadeiramente. As cicatrizes que carregava eram invisíveis, mas permanentes. Havia tentado outros relacionamentos ao longo dos anos, mas sempre sabotava no momento em que começavam a ficar sérios, como se não acreditasse mais que merecia felicidade. Ou talvez porque havia aprendido, da forma mais dolorosa possível, que era capaz de destruir coisas belas. À noite, sozinha em seu pequeno apartamento, Camila pegou a caixa de cartas do fundo do armário, leu algumas, aquelas declarações de arrependimento escritas nos momentos mais escuros, e então, numa decisão súbita, levou a caixa para a pequena churrasqueira da área de serviço. Uma por uma, queimou as cartas. Não por raiva, mas por aceitação. Aquelas palavras nunca seriam lidas por quem deveriam. Eram apenas pesos mortos, âncoras prendendo-a a um passado que não poderia mudar. As chamas consumiram anos de desculpas não ditas, de explicações que nunca seriam dadas, de um arrependimento que chegara tarde demais para importar. A fumaça subia para o céu noturno de São Paulo, carregando consigo os fantasmas que ela havia alimentado por tempo demais. Quando a última carta virou cinzas, Camila fechou os olhos e respirou fundo. Não ihra perdão, de Eduardo, ou de si mesma. Não era esquecimento, menos as memórias permaneceriam nítidas como vidro cortante. Era apenas aceitação. A aceitação de que havia destruído algo precioso. Aceitação de que as consequências eram permanentes. Aceitação de que algumas histórias não têm redenção, apenas conclusão. E a história que começou com promessas de eternidade terminou com um vazio impossível de preencher. A lembrança constante de que a confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói com palavras ou arrependimento, apenas com ausência. A ausência de Eduardo em sua vida era a presença mais forte que Camila sentia. Um buraco em forma de pessoa que nada jamais preencheria completamente. Eduardo, naquela mesma noite, colocou a filha para dormir, beijou a esposa com ternura genuína e sentou-se na varanda de sua casa em Curitiba. Pensou brevemente em Camila menos o encontro casual no café, o havia desenterrado, memórias que ele julgava enterradas, mas eram memórias de outra pessoa, de um Eduardo mais jovem e mais ingênuo, que acreditava que amar bastava. Agora sabia que não. O amor precisa de respeito, de honestidade, de escolha diária. E ele havia encontrado isso com alguém que entendia o valor do que tinha. As cicatrizes permaneciam menos, sempre permaneceriam menos, mas não mais ditavam sua história. Eram apenas lembretes de que sobrevivera, reconstruíra
florescera, olhou para a cidade iluminada à sua frente e sentiu gratidão. Gratidão por ter tido coragem de partir. Gratidão por ter escolhido dignidade sobre drama. Gratidão por ter aprendido que às vezes o maior ato de amor é saber quando ir embora. E naquele silêncio confortável da noite, com sua família dormindo segura atrás dele, Eduardo finalmente soltou completamente o último fio que o prendia àquele passado. Camila se tornara aquilo que deveria ser: uma lição aprendida, não uma ferida aberta. Duas pessoas, duas cidades, duas vidas completamente diferentes. Uma florescendo na luz do recomeço honesto, outra sobrevivendo na sombra do arrependimento permanente. E entre elas, o fantasma de um amor que poderia ter sido eterno, mas que se revelou tão frágil quanto uma promessa sussurrada ao vento menos bela, no momento em que é feita, mas incapaz de resistir à primeira tempestade.